irmãs. É um prazer estar falando com as irmãs mais uma vez e desejando aí uma boa semana para as irmãs. Eu quero fazer o pedido que as irmãs coloquem aí agora os seus pedidos de oração, aquelas que já foram respondidas, as irmãs também colocam. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela semana que passou e por a semana também que vamos iniciar. Eu vou dar o texto que nós vamos estudar nessa noite. O nosso vai falar sobre fé, né? Aumenta-nos a fé. Está baseado em Lucas 17, verso 3 e 5. Então, enquanto as irmãs acham aí, nós vamos estar orando e também ouvindo um louvor, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai que está no céu, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, para agradecer ao Senhor as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Agradecer pelo dom da vida, por esse dia tão bonito que o Senhor fez para nós. Obrigada, Deus, por cada irmã que está assistindo essa live, para que o Senhor possa entrar no coração de cada uma delas, que elas não venham desistir jamais, ó Deus, de que a fé delas seja aumentada no Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a vencer todas as nossas dificuldades. Nós te amamos, ó Deus, e por amar o Senhor, é que nós fazemos essas lives, é que nós entramos na casa das nossas irmãs, porque se não fosse assim, ó Deus, nós não estaríamos em comunhão. Por favor, Deus, nos abençoa, nos guarde, fale aos nossos corações esta noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. E assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador.
Irmãs, o nosso texto, então, como eu já falei, Lucas 17:35, é falando sobre a fé. Então, o texto diz assim: olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo, arrependa-me, perdoa-lhe. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Essa expressão, irmãs, de que usada aqui pelos apóstolos, né? Eles estavam se dirigindo ao Senhor Jesus, e Jesus dando a ele ali várias instruções de como deveria ser a nossa vida. Jesus orienta então os seus discípulos como para evitar o perigo. Qual o perigo do escândalo, né? Porque ele diz também que nós ai de aquele que vier o escândalo, e nós temos necessidade de cuidar de nós mesmos. Então, nesse texto ele diz para os seus discípulos que nós precisamos tomar conta na prática do pecado e também no limite do perdão. No perdão não tem limite. É claro que até hoje ninguém nunca ouviu falar que uma pessoa perdoa 490 vezes uma pessoa só no mesmo dia. Mas Jesus está dizendo aqui que o perdão não tem limite, né? Então, os apóstolos, que certamente preocupados com a vida deles, e ele ouviu do mestre dizer assim, né? Então, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu não sei se as irmãs já fizeram esse pedido a Deus de aumentar a sua fé, né? Mas nós devemos pedir ao Senhor, porque cada dia que passa, nossa convivência, nossa vida, ela muda, e nós precisamos então estar atento a essa situação. Então, os ensinos ali do Senhor Jesus tocou no coração dos discípulos, né? A prática cristã, irmãs, não é fácil. Viver uma vida cristã, ela vale a pena, mas não é fácil viver uma vida cristã diante desse mundo tão difícil, diante de famílias que não são cristãos. Então, provavelmente que naquele momento os discípulos sentiram ali o peso daquilo que Jesus tinha acabado de falar, daquele ensinamento, né? Então, eles começaram a ter talvez ali uma profunda reflexão de que o perdão, ele tem que ser todo dia, a cada dia, porque todo dia eu peco e todo dia eu peço perdão a Deus, né? Então, eles talvez ali se sentiram frágeis diante daquela situação e pediu, Senhor, nós não vamos conseguir fazer isso aí que o Senhor está mandando. Então, aumenta-nos a fé. Senhor, nos ajuda a vencer, nos ajuda a ter uma fé realmente que faça eu ver o amanhã. A fé não é algo que eu vejo, não é algo que eu sinto, não é algo que fica dentro do meu coração, mas é uma prática de cada dia, né? Ele diz aqui no nosso estudo, diz assim, a fé é para ser usada, experimentada, vivida, testemunhada. Eu tenho que dar testemunho da minha fé. Quando nós temos vizinhos ou mesmo que não são cristãos, ou quando temos aí familiares que não são cristãos e nós estamos passando por um momento difícil, primeiras coisas que eles dizem é, cadê a sua fé? Cadê o seu Deus? Você fala tanto de Deus e agora você está passando por isso, mas toda vez que eu me coloco diante do Senhor pedindo mais fé, eu vou ter mais problema, porque como é que Deus vai provar a minha fé? Como é que eu vou saber até onde a minha fé vai? Né? Ela tem que ser passada, ela tem que ser comunicada. As pessoas precisam ver em nós que o Deus que nós servimos, o Cristo que nós vivemos, que falamos que foi morto e que ressuscitou, vive em nós. Ele não nos abandona. Então, ele lá no livro de Timóteo diz assim, o apóstolo Paulo, então, escrevendo para Timóteo, ele afirma, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e que habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou bem certo que vive em ti. Por quê? Porque Timóteo teve ali na casa dele os ensinamentos cristãos, e ele, através da sua mãe, da sua avó, e ele vivenciou a fé, ele viu que ele precisava daquilo, né? Ele foi construído, então, aquilo construiu o caráter de Timóteo, né? Qual é o caráter verdadeiro de uma mulher cristã, de um cristão, né? É somente a fé.
que nós vamos constantemente demonstrar que se eu não tenho o que comer hoje, à noite o Senhor vai providenciar. Ele é um Deus que não nos abandona e que a nossa fé, como servos de Deus, nós temos que deixar a nossa fé estar em primeiro lugar, né? E como eu já falei antes, como é que eu vou ter certeza que a minha fé vai aumentar? Toda vez que eu me coloco diante de Deus, pedindo a Deus fé, mais fé, o inimigo ouve também quando nós oramos alto, né? E ele vai saber que você está ali praticando aquilo que Deus quer. E Ele vai colocar nas nossas vidas para algo que para tirar aquilo de mim, para dizer, olha, o Deus que você serve, o Deus que você está buscando, esse Deus que você fala para todo mundo, não é tão bom assim. Porque se ele fosse tão bom assim, ele não estaria deixando você passar por esse momento. Então nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia de fé, como nós vamos falar de Abraão também um pouquinho, que eu sei que todos os cristãos conhecem essa fé de Abraão. Ele é considerado o pai da fé, né? Deus disse para ele, deixa tua terra, tua parentela, vai para um lugar que ele não conhecia. Ele não sabia nada que ia encontrar lá. E pela fé, Abraão pegou a sua família e foi para aquela terra, e ele tinha ali uma missão, né? Ele ouviu as palavras divinas, ele deu a atenção àquilo que o Senhor queria, e ele falou para Abraão, vai ser uma bênção para onde você vai. Aí está o desafio de nós, como as mulheres cristãs, de ser uma bênção na nossa casa, ser uma bênção na comunidade onde nós vivemos, ser uma bênção na minha igreja, para poder fazer aquilo que o Senhor manda. E muitas vezes o Senhor manda e nós pedimos um sinal, Deus deu o sinal, você pede o sinal para confirmar aquele sinal. Então não, irmãs, a nossa fé, quando ela está afirmada em Deus, você obedece, você vai, né? Deus, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso piloto, é Ele que dirige a nossa vida, é Ele que manda, Ele que guarda, Ele que protege, é Ele que nos dá a direção. O nosso estudo diz assim, Abraão até hoje é uma inspiração para todos nós. E nós desejamos ser bênção na vida das pessoas, né? A fé de Abraão, ela foi tão grandiosa que quando Deus mandou que ele pegasse o seu filho e levasse para imolar. Talvez Abraão poderia reclamar, poxa Deus, o Senhor me deu um filho já na velhice e o Senhor disse que eu ia ser pai de muitas nações e agora o Senhor manda eu ir lá e sacrificar o meu único filho. Único porque ele era o filho que Deus havia prometido a Abraão, né? Então ele falou assim, não, ele deve ter pensado, né? Pode ter pensado, porque só Deus conhece o coração e o pensamento do homem, né? Mas ele pegou o seu filho, foi para aquele lugar, levou o filho, colocou ali naquele monte de lenha e fez tudo o que tinha que fazer, amarrou seu filho, e o filho pergunta, pai, cadê aí o sacrifício, cadê o bode, cadê a ovelha que vai ser sacrificada, o cordeiro? E Abraão só disse assim ao seu filho, Deus proverá. E no momento exato, Deus falou então para Abraão, não faça tal coisa. Então Abraão ali tirou seu filho, colocou ali então o cordeiro que estava amarrado pelo chifre e imolou e fez aquilo que o Senhor mandou. Que fé que aquele homem teve, a ponto de chegar na hora de levantar, então a Bíblia fala cutelo, deve ser a faca, né? E levantar para colocar ali para imolar o seu filho, porque Deus havia mandado. Mas ele fez aquilo que Deus mandou. E a fé dele cresceu a cada dia. Nossa fé tem que ser dessa forma. Nós vemos também Moisés, quando ele estava lá conversando com Deus, e Deus disse, vai Moisés lá e diz para aquele povo isso. E ele falou, mas como é que eu vou dizer quem falou isso? Ele diz, o eu sou mandou dizer, o eu sou. Então Deus é o que é. Ele está lá em Gênesis 32. Então, irmãs, ele também foi um homem que viveu para o seu povo, foi um homem que viveu para o seu sacerdócio, aquilo que Deus mandou, ele viveu.
né? Ele só desobedeceu a Deus porque ficou com raiva daquele povo quando pedia água. Deus supria em todas as situações. Eu acho que ali ele ficou zangado com aquele povo e acabou batendo na rocha e ele não pôde ver. Então, ele viu a terra, mas ele não pisou. O pastor, inclusive, fez uma mensagem sobre isso, né? Quando Deus diz não. Então, irmãs, a nossa fé, ele, Moisés, Abraão, está na galeria, né, da fé. Nós temos uma mulher também que está nessa galeria chamada Raabe. Uma mulher que estava lá em Jericó, nas muralhas, ela morava ali. E quando Josué mandou os seus espias para aquela cidade, ela então reconheceu que precisava, a necessidade, né, de ajudar aqueles homens. E ela reconheceu também a grandeza de Deus. E ela ajudou aqueles homens a sair dali. Ela confessou a sua fé diante de Deus. Ela acreditou em Deus, né? Que Deus, que ela disse para eles, não, vocês me livrem daqui, vocês me tirem daqui, né? E Raabe, ela foi salva por causa da sua fé. Porque ela acreditou que Deus ia livrá-la daquele lugar. E através de Raabe, ela foi mãe de Salmão, né? Que foi pai de Boaz, e Boaz então aí veio a descendência do nosso Senhor Jesus, né? Uma mulher também veio Davi, né? Que acho que é avô de Davi. E essa mensagem, irmã, dessa mulher, né? Ela é muito importante para nós como mulheres, porque tem igrejas que ela não dão liberdade à mulher para falar, para ajudar, para compartilhar, né? E nós como mulheres, às vezes dentro de casa, que muitas pessoas às vezes não dão nada por ela, é uma mulher de oração, são mulheres que vão para a igreja, buscam a Deus em casa, em qualquer lugar, não tem vergonha de falar do Deus que elas servem. Como é que eu posso então cultivar a fé? Ela diz assim, ó, nem sempre a prática da fé está tão fortalecida quanto deveria estar. Então a nossa fragilidade, muitas vezes diante de tantas situações que nos fazem ficar estremecidas diante de algumas dificuldades, ela pode estremecer, ela pode às vezes achar, poxa vida, eu confio tanto em Deus e busco tanto a Deus e Deus não tem respondido às vezes as minhas orações. Não é assim, irmãs, porque o tempo nosso é um, o tempo de Deus é outro. Então, quando eu peço acrescenta a minha fé, é aí que eu tenho que buscar mais, eu tenho que orar, eu tenho que ver o que está faltando talvez em mim, que eu não esteja fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, e nós temos que buscar mesmo. Quantos e quantos testemunhos que nós temos de pessoas que não tinham o que comer na parte da manhã, quando chegava a tarde, Deus mandava alguém levar ali o alimento, a provisão que a pessoa necessitava. A fé nossa, eu creio que ela precisa ser alimentada. E como é que eu alimento a minha fé? Orando, né, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, compartilhando com as outras pessoas, né? Então são práticas na nossa caminhada cristã que tem que ser constante. Não é hoje, não é amanhã e depois, é todos os dias. Ela tem que ser constante. E a minha fé, ela é alimentada, né, diante de Deus nas minhas orações. Então nós precisamos, irmãs, buscar o nosso Senhor, não achar que Ele está esquecendo de nós. Nesse estudo que nós temos falado do mês de maio inteiro e agora, eu tenho dito que às vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Mas Deus não nos desampara. Ele não chega atrasado também não, ele chega na hora certa. E como é que eu conheço então o autor da minha fé? O autor da minha fé é Jesus, né? E jamais nós vamos ter fé se não dedicarmos o estudo da palavra de Deus. É todo dia, toda hora, né? Deus disse lá para Moisés, diz que eu sou. E a minha fé tem que estar firmada nisso. Deus é soberano, Ele é criador, Ele é quem cuida da minha vida particular, da minha vida espiritual.
espiritual. Não existe separação da minha vida particular da minha vida espiritual. A minha vida particular e espiritual tem que ser igual, né? Nós temos aí, né, a humildade de Maria, como o pastor pregou ontem, falou bem sobre Maria, né, como sempre faz. Então Maria ficou ali, a humildade dela. Foi uma mulher humilde, esperou em Deus aquilo que Deus havia prometido, né? Então, quando Jesus também chegou lá, que ela chegou na boda de Caná, talvez para muita gente fala assim, não, Jesus foi sem educação com Maria, né? Mas não foi sem educação. Não vou repetir porque o pastor já falou sobre isso antes, né? Então, Deus, ele é misericordioso e nós precisamos conhecê-lo. Como que eu conheço Deus? É estudando a palavra de Deus, vivendo, né, sobre a sua soberania. Ele é soberano. É Ele quem indica, é Ele quem manda, é Ele quem diz aquilo que devemos fazer. E às vezes nós perguntamos, Senhor, o que queres que eu faça? Na Isaías tem esse texto que nós aplicamos muitas vezes em missões, né? O que queres que eu faça? Né? Aí ele vai, eu vou. E quando o pastor às vezes diz lá na igreja, olha, nós precisamos fazer uma faxina aqui geral para todo mundo, aí muitos levantam a mão, não, eu vou, eu faço. Aí quando chega na hora, se foi 10 que falou que ia, aparece lá 3, 4, né? Porque muitos não querem compromisso, não querem estar disposto a obedecer a Deus. Então, Ele é justo, Ele é misericordioso e nós precisamos reconhecer o Deus da nossa salvação, né? Paulo ia para Damasco, as irmãs conhecem também bem essa história, né? Aí estava perseguindo ali o povo de Deus, matando os cristãos, né? E ele vai e diz assim, então no caminho ele ouviu aquela voz, né? E perguntou para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está perseguindo o meu povo, né? Aí ele responde depois, o que queres que eu faça? Que resposta para um homem, né? Tão ruim. Ele permitiu na morte de Estevão e de outros tantos cristãos. Então ele disse para o Senhor Jesus, o que queres que eu te faça? E é a nossa pergunta também, irmã, para o Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor tem para mim poder ajudar a minha família, ajudar o meu pastor? Nós somos na mão forte do pastor, né? Nós devemos ter tempo para o nosso Deus, tirar tempo para orar, para buscar a Deus, para poder ler a palavra, né? O nosso ministério, irmão, às vezes é dentro da nossa casa. Às vezes é dentro com os nossos vizinhos. Nós às vezes falamos tanto em missões, mas às vezes nós deixamos de ser missionários para os nossos parentes que não são crentes. Paulo, ele enfrentou toda dificuldade, né, que podia acontecer na vida dele, né? Toda sorte de dificuldade. E o poder da fé, através do Espírito Santo de Deus, fez do apóstolo Paulo um homem que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, né, que até a cobra, picando ele, não matou. Então ele sofreu tantas coisas, naufrágio. Paulo sofreu, apanhou, foi preso, mas em nenhum momento ele desistiu de Deus, né? Então Deus nos disciplina. Lá em 2 Timóteo 1:2 fala sobre a disciplina, né? O bom soldado de Jesus Cristo, ele tem disciplina. Ele precisa estar sempre buscando a Deus. Assim também é a nossa fé, mas quando nós buscamos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, deixando Deus agir na nossa vida, é fácil, irmã? Não é fácil, não, né? Aí a minha fé, ela não tem que ser mostrada somente através de obras. Ela é uma obrigação do cristão de fazer as boas obras, de mostrar o amor, né? Isso é uma condição do cristão. A fé sem as obras é morta.
As obras sem a fé também é morte, porque eu preciso, se eu tenho fé, eu preciso ter compaixão daqueles que necessitam e fazer aquilo que Deus manda. As nossas obras devem estar relacionadas com a nossa fé em Jesus Cristo, né? Do contrário, não vai aproveitar em nada. Só fazer obra, nós sabemos que tem muita gente fazendo só as obras, né? Em todos os momentos, às vezes nós deixamos de praticar o bem, e porque achamos que aquela pessoa não merece, mas não é assim. Então a fé, ela tem que ser abastecida e ela precisa ser usada também para o próximo, para aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que necessitam, né? Quem é cristão é solícito. Quem é cristão quer ajudar. Às vezes ele não tem, mas ele procura alguém que tem para poder ajudar. Quando nós começamos a pregar o Evangelho, a falar de alguém, de Jesus para alguém, nós temos que mostrar a nossa fé para aquela pessoa, dar o nosso próprio testemunho de cristão, como que eu me converti, como é que tem sido a minha vida com o Senhor Jesus. Então nós devemos viver para servir as pessoas. Jesus veio aqui e serviu. E nós temos que servi-lo. É a nossa maneira de agradar o nosso Deus para ganhar as almas. Nós temos também um texto na Bíblia que fala sobre a figueira estéril. Quando Jesus passou por ela, estava muito bonita, florida. Florida, ela estava cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. E Jesus estava com fome e aquela figueira era inútil. Ela só era bonita, ela só era florida, mas ela não tinha o que comer, né? E aquela figueira secou. Assim somos nós sem a nossa fé. Sem nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos morrendo, ficamos só bonito por fora. Mas nós não temos conteúdo nenhum para poder ajudar alguém. A nossa fé acabou, porque você não alimentou, você não prestou o serviço àquele que é o nosso Criador, né? E nós também devemos viver e servir para desfrutar das alegrias que Deus tem para nós. Quanto é bom quando nós estamos juntos, irmãos, quando um irmão recebe uma bênção e nós podemos participar junto, louvar, orar, cantar, estar junto com aqueles irmãos, porque Deus respondeu os seus pedidos de oração, né? Então, todo crente, ele tem que fazer o que é bom, tem que fazer aquilo que Deus manda. E como é que eu também, além de eu cultivar a minha fé, além de eu reconhecer a soberania de Deus, reconhecendo que Ele é autor e consumador da nossa fé, é fixando os nossos olhos em Cristo. Ele não pode se afastar. No nosso texto, no nosso estudo, diz assim: quando os filhos de Moabe e de Amon se juntaram contra o povo de Deus, Josafá temeu o Senhor e todas as suas cidades vieram buscar o Senhor na sua casa, né? Aí Josafá exclamou então: ah Deus, porventura não nos julgarás? É quem que nos julga, é quem que nos guarda, é quem nos protege. Então nós temos que louvar a Deus, irmãos, diante das lutas, das dificuldades, dos nossos inimigos, né? Dos grandes obstáculos que fazem que às vezes a nossa fé se desfaleça, né? Nossa fé, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, tão cruel, nós temos que mostrar que nossa fé, ela não é vã, que nossa fé, ela é avivada a cada dia. O meu Deus, às vezes você está passando por tantos problemas na sua vida e você está feliz, você está ali orando, buscando a Deus, não demonstrando para o povo não cristão que você espera em Deus uma solução. E aquela pessoa às vezes te vê e diz assim: poxa, eu te admiro porque você está passando por tanta dificuldade e você está servindo a Deus, você não deixa de buscá-lo. É assim que nós devemos ser, mostrar aos outros que a nossa dificuldade está nos pés do nosso Deus. Por que a gente duvida? Lembra de Pedro? Né? Pedro estava ali, eu creio que acho que era à noite que eles estavam pescando, né? E de repente ele viu alguém andando sobre o mar e ele perguntou então: se tu és o mestre, manda-me ter contigo. Ora, durante a noite, no mar, e você sair e começou a andar sobre as águas. Mas por que Pedro então afundou? Enquanto ele esteve com o olhar fixo no mestre,
ele estava seguindo. Mas quando ele desviou o seu olhar do mestre, ele começou a afundar. Aí Jesus fala, homem de pequena fé, né? Por que você duvidou? Não temos que duvidar daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus colocou diante de nós. É bonito você falar, mas vivenciar. Então, quando nós pedimos fé, irmã, nós temos que saber que nós vamos ter problemas, né? Porque é através desses problemas que nós vamos ver que a nossa fé realmente está firmada no Senhor. Quando vem as dificuldades, as tempestades, é aí que nós precisamos fixar os nossos olhos no Senhor Jesus e deixar Ele cuidar, né? Nós vamos agora, já no final, dizendo o seguinte, andando com Deus. Quem foi que andou com Deus? Enoque. Enoque não viu, ninguém viu Enoque morrer, ele foi transladado, né? Ele teve uma vida tão digna diante de Deus que ele não experimentou a morte, Deus o tomou para si. Lá em Hebreus, Hebreu capítulo 11, 5, no verso A, diz assim, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Andar com Deus, irmãos, é andar perto, é andar do lado de Deus, não desviando os olhos, não deixando que a nossa fé se abale. Não, crer, e não é só ver, porque fé você não vê. Ela guarda, você guarda no seu coração. A fé é a nossa vitória. É aquilo que eu espero em Deus, né? E em Apocalipse também registra uma fé. Aqui está a paciência do santo, que estão os que aguardam os mandamentos, então os guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. A fé em Jesus Cristo é a nossa vitória. Esse texto está em Apocalipse 14, 12. Depois, os irmãos vendo a live, a irmã pode ler. Seja qual for a circunstância de nós como cristãos, irmã, nós seremos sempre vitoriosos. Porque lembramos da palavra do nosso Deus, né? Que Ele declara, o justo viverá pela fé. Que o Senhor Deus, a cada dia, possa aumentar a minha fé. Quando meu filho, fazendo várias transmissões, pedindo a Deus fé, mandando as lives que ele fazia de 10 minutos para mandar para as pessoas que não eram crentes, ele sofreu um acidente severo que as irmãs conhecem. Mas é aí que Deus prova. A fé dele estava firmada em quê? Ele continuou como servo do Senhor, continuou trabalhando, fazendo aquilo que Deus manda, perdeu um olho, mas ele não perdeu a vida. Ele tem 2, né? Então, irmãs, vamos confiar nesse Deus, né? Para que porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Sempre temos que agradecer a Deus. Se alguém fez alguma coisa por mim, foi porque Deus enviou aquela pessoa. Então, Deus tem que ser louvado, Deus tem que ser glorificado na minha vida, e as pessoas que não são cristãos têm que ver que nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que cremos, que deixamos Deus agir no momento que é de Deus. Que as irmãs possam absorver esse estudo dessa noite, para que a fé das irmãs não seja abalada durante esse momento de pandemia, que muita gente está morrendo de medo, mas nós não precisamos ter medo. Se o Senhor Jesus vier nos buscar, seja de pandemia, seja de outras coisas, nós estamos com o Senhor, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs, e eu quero orar mais uma vez por nós mesmos. Senhor, muito obrigado por esse momento que aqui passamos, ó Deus, por esse estudo, aquilo que eu não completei, Senhor, o Senhor possa completar no coração de cada irmã. Que seja qual for a necessidade das tuas servas, que elas não desistam, que ela busque no Senhor, que ela confie no Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa vida, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe a vida do nosso pastor, da sua família, Pai, que tem incansavelmente nesse dia de pandemia nos ajudado, tem trazido, Senhor, aos nossos corações as mensagens que nós precisamos ouvir. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor o guarde de todo o mal e o proteja, Deus, desse momento tão difícil, dessa pandemia. Guarda, Senhor, cada servo teu, em nome de Jesus. Amém.